Olá pessoal, tudo certo? Sou o professor Leonardo e nesse vídeo nós iremos realizar um exercício sobre os limites de consistência do solo. Recordando então rapidamente, os solos finos, principalmente os solos argilosos, mudam a sua consistência e as suas propriedades mecânicas pelo teor de umidade. Conforme mais água nós temos reagindo com essas partículas finas, maior vai ser o impacto, a diferença das suas propriedades. Bom, as consistências de um solo fino então passam pelo regime sólido, semissólido, plástico e também o regime fluido denso. Bom, esse regime ele está associado principalmente às mudanças no estado de consistência desses materiais. Bom, nesse comportamento existem alguns pontos de interesse, como os pontos de mudança de um estado para outro, o limite de contração, o limite de plasticidade e o limite de liquidez. Lembrando sempre que esses limites são teores de umidade. Especificamente o limite de liquidez e o limite de plasticidade são os mais utilizados em laboratório, porque esses limites nos darão a ideia do intervalo na qual esse solo fica no estado plástico. O limite de liquidez ele é realizado através do ensaio de Casagrande e o limite de plasticidade através daquele ensaio na qual a gente faz aquela minhoquinha com o solo. Bom, esse exercício então nós temos que determinar os limites de consistência, o índice de plasticidade e o índice de consistência, considerando que em campo o nosso solo tem 30% de teor de umidade e os resultados de laboratório de limite de liquidez e plasticidade foram fornecidos. Bom, esses ensaios fornecidos, eles basicamente são os resultados das medições dos teores de umidade. Como que nós fazemos isso em laboratório? Nós temos a cápsula, que tem uma tara T, na qual já é fornecida. Nós colocamos o solo úmido dentro dessa tara, de forma que esse conjunto ele terá a massa dos grãos, a massa da água e a massa da tara. Após a secagem em estufa, nós teremos a evaporação da água e consequente presença da massa dos grãos e da tara. Bom, nós temos então essas medidas e no caso do limite de liquidez também o número de golpes necessários. Como que nós calculamos? Primeiramente, o limite de liquidez. Cada ponto do limite de liquidez representa uma umidade diferente, na qual uma quantidade diferente de golpes foram necessárias para poder fechar a nossa fissura aberta no aparelho. Bom, como que nós vamos calcular então? Nós vamos calcular a massa de água através da diferença entre a massa de sólidos, tara, mais água, menos massa de sólidos, mais tara. Fazendo para o primeiro ponto, nós temos então 39,58 menos 52,70. Bom, essa diferença vai dar para nós uma massa de 6,88 gramas. Para obter a massa dos grãos, nós vamos fazer então a massa de grãos mais tara, que é 32,7, menos a massa da tara, que é 11,2. Isso dá para nós 21,50 gramas. O teor de umidade, só recordando, é a massa de água sobre a massa dos grãos. A massa de água é 6,88, a massa dos grãos 21,5. Aqui então nós temos 32% de teor de umidade. Repetindo esse processo para todos os outros pontos, nós fazemos então para determinar a água esse item menos esse, para determinar os grãos sólidos mais tara menos a tara, e o teor de umidade é a relação entre água e grãos. Como então nós vamos determinar o limite de liquidez? Nós devemos plotar num gráfico semi-logarítmico, o eixo x é logarítmico, o eixo y é convencional, na qual aqui nós plotamos o número de golpes e aqui nós colocamos o teor de umidade. Então, marcando o primeiro ponto. Para 40 golpes, o teor de umidade é 32. Então, aqui 10, 20, 30, 40 golpes. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32.
O primeiro ponto, então, deve cair aqui nessa região. Desculpe. Marcando mais um ponto, 30 golpes, 36%. 30 golpes, 30, 35, 36%. Nós vamos repetir esse procedimento para todos os outros pontos, como vocês podem observar, terceiro, quarto e quinto. Nós devemos então ajustar uma reta média, e o limite de liquidez é correspondente a qual o teor de umidade correspondente a 25 golpes nessa reta média. Vocês podem observar que dá nesse ponto, equivalente a 40%. Então, o limite de liquidez representado por LL ou WL, ele é 40% para esse solo. O limite de plasticidade, o procedimento é análogo. Nós vamos realizar então o cálculo do teor de umidade para todos os pontos do ensaio. Para esse ensaio, nós esperamos que esse ponto dê o mesmo valor, né, mas por causa das diferenças amostrais, ele acaba tendo uma variação. Bom, calculando então o teor de umidade para esse ponto, lembrando que será a diferença entre sólidos mais tara mais água e sólidos mais tara, que nesse caso dá o valor de 5,7, enquanto que a massa de sólidos dos grãos será sólidos mais tara menos a tara, 22,35. O teor de umidade, a massa de água sobre a massa dos grãos, 25,5. Repetindo esse procedimento para os outros pontos, nós temos então essa pequena variação do LP. Como que nós vamos obter o LP então? Bom, a norma pede para que nós escolhamos 3 pontos. Vamos pegar primeiro os 3 primeiros. Calculemos uma média, né? Essa média dá o valor de exatamente 25%. A norma pede para fazer uma verificação, né? Se esses pontos se enquadram no intervalo mais ou menos 5% de variação da média. Variação da média. Bom, vamos calcular então o limite superior. Ele vai ser a minha média, que é 25%, né? Lembrando aqui que é a média, mais 0,05, que é 5%, vezes a média. Isso aqui dá o valor de exatamente 26 26,3%. O limite inferior será a nossa média menos 5% da média, que corresponde a 23,8%. Como todos os pontos estão entre o limite inferior e o superior, esse valor médio corresponde ao LP, 25%. Caso não, nós deveríamos escolher outros 3 pontos, mais uma vez calcular a média, verificar o intervalo superior e inferior, né, e verificar se esses pontos atendem aos requisitos. Bom, calculando então o índice de plasticidade, é a diferença entre o LL, que é 40, e o LP, que é 25, 15%. 15%, nós temos solos bem no limite, né? Entre medianamente plástico e altamente plástico. Vamos considerar que eles são medianamente plásticos, porque o limite ainda ficou inferior a 15. Para calcular então o índice de consistência, né, que é como esse material está se apresentando no campo, nós já temos a informação prévia que em campo ele tem 30% de umidade. Então o índice de consistência será 40 menos 30 sobre 40 menos 25.
Isso dá então o valor de 10 sobre 15, que é equivalente a 0,67. 0,67, nós caímos então no índice de consistência média, já que está presente nesse intervalo. Bom, nesse vídeo então, nós aprendemos a calcular o LL, o LP, o IP e o IC, muito presentes como indicadores de solos finos. Para você verificar outros vídeos e outras propriedades, não deixe de se inscrever para poder receber todas as notificações. Bons estudos!